Boa tarde, meus irmãos. Vamos dar continuidade a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Dando sequência, estamos no capítulo 3 e a mim vou ficar responsável pelos itens 3, 4 e 5. Antes de mais nada, vamos fechar os nossos olhos, ficar um pouco mais compenetrados, entrando em contato com o nosso eu mais íntimo e assim conseguir chegar em comunicação com a espiritualidade superior. Deus Pai eterno, de infinita bondade, te agradecemos por mais essa oportunidade do estudo, da análise de teu Evangelho, roteiro de amor, o qual foi deixado há 2000 anos pelo nosso querido Mestre e Ser Maior que encarnou neste planeta. Queremos pedir que as palavras que aqui serão ditas possam ser inspiradas pela espiritualidade superior e que elas possam ecoar em nosso ser, também no mais íntimo de nós, não somente agora, mas dia após dia, que possamos ser roteiros vivos do teu Evangelho. Sei que ainda não é o momento de cumprirmos integralmente aqueles ensinamentos que deixaste, mas que nós possamos lembrar frequentemente que Ele é o guia de nossas vidas e possamos nos esforçar em seguir o mais próximo possível de nossa caminhada aquilo que nos destinaste como roteiro de amor. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bem, então, dando continuidade ao estudo, nós estamos no capítulo 3, itens 3, 4 e 5, capítulo que versa sobre a pluralidade das existências, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que ainda habitam seres inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente, e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, predominância de um e de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-lo de um modo geral, como se segue: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e prova, onde as encarnações são ainda dominadas pelo mal, os mundos de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar, mas os homens aurem forças novas para reparar os seus danos, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepuja ao mal, os mundos celestes e divinos, que são as moradas dos espíritos já depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova, e por isso é que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre um mundo, a ele não estão ligados indefinidamente, e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingir a perfeição. Quando atingem sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para o mundo mais avançado, e assim sucessivamente,
até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar de um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para o mundo mais infeliz, ainda que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. Então, assim como foi dito aqui no texto, existe uma pluralidade de mundos habitados, né? E esses mundos podem ser habitados por indivíduos que estão aptos às características tanto físicas quanto energéticas daquele orbe, né? Então existem mundos onde a vida é quase toda, por assim dizer, amaterial, ou seja, tudo é bem mais etéreo, tudo é bem menos doloroso, tudo é bem menos pesaroso, que são mundos mais avançados. Os espíritos têm um tempo, né, de prisão ao corpo material ou semimaterial também mais breve, né, já que suas lições são também menores do ponto de vista dos ensinamentos ligados à existência física. Existem aqueles mundos onde a ligação à matéria ela é mais íntima, mais pesada, né? E a existência mais dolorosa, pois o apego ao material ainda é grande. Então, se temos como exemplo os mundos primitivos e os mundos de prova e expiação, como é o caso da Terra. Podemos fazer uma analogia com uma escola ou até mesmo com uma universidade, né? Todo mundo que está ali naquela sala de aula tem mais ou menos, ou chega mais ou menos com o mesmo nível de aprendizado prévio. E também chega mais ou menos com nível 0 de conhecimento a ser adquirido. Ao final de um ano, onde foram dadas muitas aulas, matérias foram colocadas, né, em sala de aula, alguns alunos vão se esforçar mais, vão sofrer, né, se privar de muita coisa, se educar para poder aprender, estudar e colocar, introjetar dentro de si as informações dadas em sala de aula, vão exercitar, né, fazer as provas, ter um comportamento compatível com aquilo que são as normas do colégio e que lhes exige aquele nível, né, aquela série. Então, se ele está adequado a tudo isso, bem como se ele tem notas que o permitem, ao final do ano, ele vai passar de ano e vai para uma série mais adiantada. Aqueles que tiveram um comportamento incompatível com aquele nível educacional, instrucional, aquela série, e que preferiram ou optaram por tratar aquela oportunidade de outra forma, preferiram a brincadeira, preferiram deixar de lado os momentos em que deveriam se esforçar para prestar atenção na aula e ficaram prestando atenção em outra coisa. Aqueles que preferiram, fora da sala de aula, não reservar um tempo para estudar e fazer coisas que não iriam lhe engrandecer, né? Como brincar de videogame, ficar fingindo que está estudando e na verdade está fazendo outras coisas, provavelmente não irão passar de ano. Vão repetir aquele ano e, quem sabe, possam refletir, se sentir
tristes ou se sentir retardatários e então começar um ano ou uma nova oportunidade e aproveitá-las. Assim também acontece com a gente. Então, enquanto não entendermos que a Terra é uma escola e que devemos ser alunos a seguir as lições do nosso mestre maior, nosso grande professor, nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos sempre alunos retardatários nessa escola de amor chamado planeta Terra. E quando daqui passarmos, iremos para outras e outras e outras salas de aula mais avançadas, que seriam então os mundos, né, de progressão evolutiva maior do que o planeta Terra. E como disse o texto, isso é muito gradativo e essa divisão é uma divisão mais didática, né? Então, basicamente foi isso o que foi dito. Espero que a nossa interpretação tenha sido didática, fácil de compreensão, e espero que brevemente estejamos por aqui com mais comentários acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Um ótimo dia a todos, fiquem com Deus.